Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mulheres preciosas, apaixonadas por Jesus. Aqui quem fala com vocês é Lani Nola, eu falo de Criciúma, Santa Catarina. Como está o seu dia hoje, nessa quarta-feira tão preciosa que o Pai nos deu? Essa quarta-feira onde nós vamos aprender mais um pouquinho do coração dele e vamos sim dar mais uma mergulhada no mais profundo da sua palavra. Outro dia ouvi uma pessoa dizer algo que mexeu muito comigo e é algo real. Vocês têm percebido que o Senhor tem nos levado a permanecer intensas nele. E olhem só algo muito legal. Quanto mais a gente vai mergulhando no fundo do oceano, mais a gente vai sentir a pressão da água que está sobre nós. Então, se você está se sentindo assim nesta manhã, pressionada pelas circunstâncias, pelas coisas da vida, coloque seus olhos nele e desfrute daquilo que ele tem feito para você. Por mais que esse dia seja tão doloroso, por mais que as circunstâncias queiram te empurrar para um lugar onde você não quer estar, perceba o amor dele sobre a tua vida e entenda que são pressões, mas nada vai apagar o amor de Deus sobre sua vida. Nós somos muitas vezes espremidas, esmagadas, mas levadas a permanecer no Pai por um amor incondicional dele por nós. Então não perturbe o seu coração, permaneça nessa manhã firme naquilo que o Senhor tem te dito, embora muitas vezes pressionadas como uma uva esmagada, mas sempre conectada com aquele que é o autor da nossa vida. Amém? Eu, Lani Nola, falo aqui de Criciúma, Santa Catarina, e eu quero hoje, nesta manhã, dizer para você que pode pegar sua caneta, seu caderninho e a palavra. Eu estarei lendo na NAA, nós vamos dar continuidade aqui nas parábolas, naquilo que Deus quer ministrar no nosso coração. Capítulo 20 de Mateus, versículo 17. Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse. Olha só, Jesus sempre chamava os íntimos dele para um lado e ele está te chamando nessa manhã. Filha, vem cá, quero compartilhar algo do meu coração para você. Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Uau! Em seguida, a mãe de Tiago e João faz um pedido para ele. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o pediu um favor. Jesus lhe perguntou, o que você quer? E ela respondeu, mande que no seu reino esses dois, os meus filhos, se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Quero lembrar vocês que aqui ela está falando no sentido literal, porque olha o que ela fala em seguida, ela não está falando do porvir, ela está falando no literal, como aqui hoje, porque pense, mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo, será que podem beber o cálice que estou para beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhe disse, vocês beberão o meu cálice. Ele está falando o quê? De dores, sofrimentos. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai.
Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Vocês percebem a competição dos discípulos? Que tem um com o outro? Como é incrível isso? E Jesus diz, entre vocês não pode ser assim. No reino aqui todo mundo compete, um quer ser o maior, né, e quer ser melhor. E no meu reino não, o que quiser ser maior vai servir o outro. Então percebam que são verdades que o Senhor nos fala aqui com muita clareza, que nós não devemos nos igualar ao reino desta terra. A cruz, gente, ela é algo que o Senhor teve que passar. Não é algo que ele simplesmente, eu vivi aquilo ali porque eu quis. Não, estava na agenda dele, ele sabia, o Senhor, o Deus Pai já tinha preparado isso para ele. E eu acho tão forte isso, né? A gente entender que a cruz já estava lá na agenda do Senhor e ele veio ao mundo para morrer. E não há nada de involuntário e desconhecido na morte de Cristo. Ele jamais foi demovido desse plano, nem pela tentação de Satanás. Tantas coisas no caminho atrapalharam ele. Ele simplesmente marchou para Jerusalém, rumo à cruz, como rei que tem o seu coração totalmente entregue no coração do Pai. Ele caminha para esse lugar. A cruz foi um trono onde ele despojou os principados, aquilo que quer nos aprisionar, os principados e a potestade. Foi ali que ele destronou e glorificou o Pai, dando a sua vida em resgate de muitos. O sofrimento de Cristo foi amplamente prenunciado pelos profetas. A gente tem aprendido isso, tantos relatos na Bíblia fala. Então estava na agenda de Cristo. E a gente sabe que como seguidoras de Cristo nós passaremos por isso. Então nós teremos aflições, seremos tentados muitas vezes como os discípulos, ali que caíram na tentação de se comparar um com o outro, querer competir um com o outro, de querer ser melhor que o outro. E o Senhor disse, não, peraí. Ele chamou eles à parte. Abriu o coração deles, eu estou indo para a cruz. Então parem com isso, sabe? E a mãe de Zebedeu ali no caso, ela estava, a esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, estava pedindo para Jesus que ele cuidasse dos seus filhos, mas aqui nessa terra. E vocês percebem que Jesus em nenhum momento a repreendeu. Ele simplesmente perguntou, o que você quer? E ela respondeu, mande que no seu reino esses meus 2 filhos se assentem à sua direita ou à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês querem que nesse reino eles passem também pela mesma dor de cruz que eu passei? É isso que você quer? E eles disseram, nós podemos fazer isso, Senhor. Nós somos teus filhos. Então, olha, a presença do Espírito Santo está forte aqui. Como se eu sentisse o Espírito Santo assim, filha, esses sofrimentos que vocês têm passado por minha causa, foi o sim que vocês disseram para mim. Mas confiem em mim e permaneçam em mim, porque eu suprirei todas as tuas necessidades. Eu estou contigo em todo o tempo, mesmo nesse vale que você está passando. E você um dia disse para o Senhor, Senhor, a minha vida é tua. Senhor, a minha vida é tua. Então, a partir desse momento, não sou mais eu que vivo, e sim que tu vive em mim. Então, esses sofrimentos que estão por vir e aqueles que eu já sofri são para glorificar o teu nome. Uma coisa que eu acho tão sobrenatural, porque Jesus, ele nos chamava, ele chamava os íntimos, ele está te chamando nesta manhã. Filha, presta atenção, eu estou te chamando para mais perto de mim. Aqui muitas vezes vai ter renúncia, vai ter dores, mas você vai ter o privilégio de caminhar comigo, ser forjada por mim e participar
da minha vida no reino dos céus, daquilo que eu derramo sobre você. Por isso saia desse lugar de conforto que muitas vezes é melhor eu estar aqui, afinal é só um pecadinho, é só algo que me afasta do Senhor. Tire isso da sua vida. Sabe, lá no início, quando eu falei que quanto mais a gente mergulha, mais a gente é pressionado. As águas, as circunstâncias, as coisas, muitas vezes, tudo isso quer te roubar desse lugar em Deus. E Deus está dizendo, se achega a mim, filho. Se achega a mim, porque eu tenho palavras de vida eterna para a sua vida. Jesus ia adiante dos seus discípulos nessa marcha para Jerusalém, para a cruz. Não havia nele nenhum sinal de dúvida ou temor. Quando a gente sobe a estrada da perseguição, do sofrimento, da morte, a gente tem convicção de que Jesus vai à nossa frente. Ele lidera a minha e a tua jornada. Nós não precisamos temer os perigos, nem o pavor da morte, porque Jesus vai, Ele está sempre à nossa frente, abrindo o caminho e tirando o aguilhão da morte. Mas não o aguilhão da morte. Não se esqueça, querido. Não vai privar você de dores e sofrimento, porque muitas vezes essa dor e esse sofrimento vai te preparar durante o processo para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida lá na frente. Lembre-se de José, ele teve um sonho maravilhoso que ele ia dominar até sobre os seus pais, mas ele não dominou de imediato, ele não fez aquilo de imediato, ele passou uma trajetória, uma estrada, um processo de muito sofrimento. E ele só foi entender lá na frente o propósito de Deus na vida dele. E assim é na minha e na tua vida. E naquele dia, quando você se estiver cheio, com os celeiros cheios, você não vai reter. Você vai fazer como José, abençoar aqueles que te amaldiçoaram. Então preste atenção na vida que o Senhor tem te dado como um privilégio. Jesus deu a sua vida não para resgatar todos, gente, presta atenção, mas Ele resgatou muitos. Ele deu a vida por suas ovelhas, por suas igrejas. Ele deu a vida por mim e por você. Então faça parte desse reino de Deus. Seja você aquela pessoa que o Senhor te chamou para ser. Deus te abençoe, querida.